Saúdo os meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Quarta-feira passada. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porventura porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. No capítulo 2 de Timóteo, nós vamos ver o encorajamento de Paulo ao nosso irmão Timóteo, ao obreiro Timóteo. Paulo vai encorajar ele e aconselhar a Timóteo. E vou falar uma coisa. Precisamos de muito conselho para viver no tempo em que nós vivemos. Conselho de pessoas sábias, pessoas experientes na palavra, na obra do Senhor. São tantas coisas, são tantos misticismos. Em tempo de Paulo, dos apóstolos, tinha um evangelho misto sendo pregado. Nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 1 ou 2. Nós vamos ver isso lá na carta de Pedro, capítulo 2. Pegaram o evangelho de Cristo, mixaram ele. Igual acontece hoje nos louvores, não se louva mais a Deus, é gospel. São coisas mistas que querem fundir no evangelho de Cristo. O intuito do adversário é esse: é confundir as pessoas, colocar seu misticismo no meio. Então, Paulo vai orientar a Timóteo, mas aí Paulo dizendo para ele envolver com pessoas idôneas, no capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ver Paulo também pedindo Timóteo para fugir das paixões da mocidade, no capítulo 22, no capítulo 2, versículo 22. Nós vamos ver Paulo aconselhando Timóteo no versículo 23, rejeitar as questões loucas. Nós vamos ver Paulo orientando Timóteo de várias maneiras. No versículo 21 também vai mandar ele envolver com pessoas sábias mais uma vez. Os misticismos, irmãos, entra na vida de uma pessoa é de acordo com as pessoas com quem ela anda. Ela pega aqueles conselhos. A orientação mundana começa desta forma. Se nós pegarmos um exemplo, está lá Abirão e Datã. Lá no livro de Êxodo, se não me falha a memória, os nossos irmãos hebreus tirados do Egito, eles vão querer sentir desejo do Egito por causa dos egípcios que estavam com eles. A rebelião vai acontecer por causa de influência dos egípcios que estavam com eles. Então começa esse misto
começa a infecção da fé do povo por causa disso. Paulo, ele passou por uma decepção grande no capítulo 1 de 2 Timóteo, foi falado aqui na quarta-feira, a qual os seus irmãos, a qual ele confiou, se levantou contra ele, que vai estar aí no versículo 15 de capítulo 1. Então Paulo, pegando a lição, ele vai fazer o quê? Deixa eu aconselhar os meus irmãos, para que não entrem nas mesmas situações. Só que isso hoje, meus irmãos, já muitos estão infeccionados com esse misticismo. Já muitos no meio evangélico, eu vou dizer no modo geral, que já entregou a sua vida ao misticismo. Ele não é 100% cristão, não é 100% mundano. Nós vamos ver Tiago falando sobre isso, capítulo 4. Tiago vai falar sobre isso daí. O misticismo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Sabe o que é deleite? É uma mente ambígua, duplo sentido. O misticismo está aí. Aí vai dizer que nos vossos membros guerreiam desejos, ambições, tanto para ambos os lados. Ele vai continuar dizendo: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Misticismo. Aí aonde entra a parte do misticismo? Aí, as coisas deste mundo. Adúltero, adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, cuidais vós, quem em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Querem mistificar o Evangelho de Cristo. Que é isso, meu irmão? Você renuncia a tudo isso, mas não precisa não. Que é isso, minha irmã? Isso daí é religiosidade. Querem confundir a igreja de Cristo, irmãos. Querem delubriar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando que renúncia que a igreja de Cristo Jesus vive são usos e costumes. São doutrina de homens. Eu já falei aqui outra vez e falo novamente. Agora eu vou até acrescentar mais um tópico. A doutrina de homem é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da igreja é a doutrina salvífica. A doutrina do mundo que hoje, que muitos pregam, muitos cristãos pregam, é a doutrina do misticismo. O evangelho misto. Aliança com o mundo. A metade aliança dourada, a metade aliança negra, enegrecida, escura das trevas. Tem pacto, querem selar
um pacto vem da cruz, outro pacto vem do mundo. Isso não vai existir. Nunca vai existir. Paulo, ele entende o recado na hora e chama o nosso irmão Timóteo para a conversa. Vem cá, meu querido. Meu filho na fé. Meu filho na fé, vem cá, eu preciso de orientar você. Aí ele já começa lá no capítulo 3. Olha a lista. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Paulo, ele está passando para Timóteo o que está acontecendo na atualidade de hoje. No versículo 1, você sabe por que Paulo fala que haverá dias trabalhosos? Sabe por quê? Porque esse misticismo iria crescer, irmãos. A igreja de Cristo, Paulo está dizendo, haverá dias trabalhosos, porque a igreja de Cristo em tempos futuros vai trabalhar, vai lutar para poder combater com essas heresias, com essas parafernálias do inferno. Está aí, sabe porém isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, Timóteo. O que nós estamos enfrentando hoje, Timóteo, é apenas a ponta de um iceberg. Ainda tem muitas coisas para vir, Timóteo. A igreja de Cristo vai lutar muito, vai trabalhar muito para combater essas coisas, Timóteo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Por quê? Está aí no versículo 2. Porque haverá homens amante de si mesmo. Homens amante de si mesmo. Eu falei que volto a trazer novamente, que é quase o mesmo significado de deleites, desejos descontrolados, a soberba, a avareza, amante de si mesmo, mais amante dos deleites do que do Senhor. As suas próprias concupiscências o trará o quê? O misticismo dentro da igreja. O falta de domínio próprio, de controle nos seus desejos, fará um povo misto, Timóteo. Trará do mundo para dentro da igreja. Nós vamos ver um grande exemplo disso, eu sempre uso aqui, a igreja de Laodiceia, irmãos. Essa igreja serve de exemplo para todos os cristãos. Porque trocaram a Jesus pelas suas próprias vontades, rejeitando a palavra do Senhor. E quantos hoje rejeitam a palavra do Senhor para seguir as suas próprias vontades, dizendo que já está salvo no Senhor Jesus? Quantos? Sendo que evangelho é renúncia. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, siga-me. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. O que tem de gente presumindo a sua vida em coisas superficiais não é brincadeira. Olha, eu vivo assim porque eu acho que isso não é errado, não. Acha que Deus vai me lançar no inferno por causa de uma roupa, irmã? Acha? Eu acho que não. Acha, irmã, que eu não posso pousar na praia só de biquíni, irmã? Acho que Deus não examina as escrituras sagradas.
E com isso tem uns montes seguindo. Quer mistificar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já mistificaram os louvores. Hoje já não fala mais eu vou louvar a Deus. É cantor. Eu canto. Sou artista. Já não é mais pastor, é palestrante. Palestrante, irmãos. Já não é mais, eu vou fazer missão, é turnê. É turnê. É assim, irmãos. Já não é mais altar, é palanque. É palanque. Mudaram. Está mudando, irmãos. Pode prestar atenção. E Paulo está orientando a Timóteo, nos trazendo essa revelação do que está acontecendo hoje. Irmãos, você já não preocupa mais em colocar um terno, uma roupa que reverencia a Deus. Coloca uma calça jeans. Isso é para mim. E um blazer. Ué. Isso é misticismo, irmãos. Querem compactuar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Eu nunca esqueço, irmão, de uma pregação que eu vi no início da minha caminhada. Eu não vou citar o nome do pastor, não. Que Deus alcance ele em nome de Jesus. Mas ele pregou assim, num evento muito grande. Irmãos, você vai ver, só vai haver um tempo em que os pastores vão ser artistas. E vão estar lá na televisão, na Globo, no SBT, na Record. Ô, irmãos, o tempo passou. Quem estava no SBT e na Record? Ele. Ele pregava contra, agora é a favor. O misticismo entrou no coração dele. Ele disse outra palavra bem recentemente, como é que as coisas mudaram. Eu fico observando as mensagens que ele pregou nos tempos passados e a mensagem que ele prega hoje. Falou assim, acerca da Santa Ceia. Mas Paulo falou assim que aquele que participa do corpo e do cálice do Senhor indignamente é para sua própria condenação. Mas quem é digno? Você sabe quem é digno? Pensei assim, um homem tão conhecedor da palavra de Deus e não sabe. Quem é digno? A igreja do Senhor Jesus, irmãos. A igreja que foi lavada no sangue do Cordeiro. Esse é digno. A resposta está no própria história, no próprio capítulo de Coríntios. Ninguém é digno. Antes de conhecer a Cristo nós não era digno, mas agora somos dignos. Somos lavados no sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo é digna. É que eles justificaram o seu misticismo. É o que está acontecendo. Muitos querem justificar a sua vida mista com as coisas alheias deste mundo. Aí Paulo vai continuar dizendo: presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos. Às vezes, quando a gente lê esse versículo, a gente entende que isso virá tudo isso em um só homem. Não. Tem um que é profano. Tem o outro lá na frente que é blasfemo. Tem o outro lá na frente que é deleite, vive nos seus deleites. Tem o outro para lá que é avarento e vai se unindo. Aquilo vai formando um grupo e daí a pouco está semeando por aí a seara do diabo. E isso começa a fazer o quê? Tentarem mudar a cabeça da igreja de Cristo Jesus. Tentam confundir. Satanás tentou confundir até Cristo Jesus, usando a boca de Pedro. Imagina nós. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Quando eu pego essa palavra e vejo aqui, irreconciliáveis, você sabe o que eu entendo?
Pessoas que já conheceram o Evangelho e não se reconciliam com Cristo, preferem viver a sua vida ruim, viver a sua vida mista. Ele não reconhece que precisa de se converter. Ele não reconhece que precisa de se converter. Irreconciliáveis. Acha que Paulo está falando de pessoas ímpias aqui? Se você ler o capítulo 1 de Timóteo, você vai ver que eram pessoas que pregavam o Evangelho junto com eles. Se você ler Pedro, capítulo 2, você vai ver que eram pessoas que pregavam o Evangelho junto com ele. Se você pegar Gálatas, capítulo 1 e 2, você vai ver que os mesmos que se rebelaram eram os mesmos que estavam. Se você pegar Apocalipse, onde Deus fala que tem contra os nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo também que conhecia a palavra de Deus, mas eram adúlteros, profanos. Em vez de eles desconverteram, perverteram. Se nós fizermos uma análise também, volto mais uma vez, lá na história, na tirada dos hebreus do Egito, quando houve a rebelião, os que se rebelaram contra Moisés, tinham contemplado os milagres de Deus na vida, sabia quem era Deus, mas se rebelaram. Se nós ver também aquele sujeito que pegou a capa babilônica, chamado Acã, foi desobediente, rebelou contra Deus, ao pegar a capa de Acã, porque não era para ter pegado. Então isso vem de muito tempo. Se nós pegarmos as epístolas de João, nós vamos ver que João vai falar sobre o anticristo, já existir no nosso meio. Conhece, sabe da verdade, mas se rebeleiam, querem mistificar o Evangelho. Qual Paulo disse, não é outro Evangelho, é o mesmo, mas porém corrompido. A mesma boca que fala de Jesus, que fala de Deus, é a mesma boca que libera o mundanismo. A mesma boca que fala de Jesus, é a mesma boca que libera as imundícias. O mesmo corpo que se veste em santidade para subir no altar, meus irmãos, é o mesmo corpo vai vestir as roupas mundanas lá fora. O mesmo corpo que carrega aquela mesma boca que está na frente de um púlpito pregando o Evangelho, é a mesma boca que vai deliberar as palavras a favor do mundo. É a mesma boca que está pregando o Evangelho, a Bíblia. Tem de tudo. Tem de tudo. Por isso que Jesus Cristo disse, o caminho é apertado, e estreita é a porta que conduz à salvação. São muitos que procuram, mas poucos são os que encontram. São poucos. Às vezes eles até cruzam o caminho. Eles cruzam o caminho, está indo aqui, eles cortam o caminho, atravessam para o outro lado e vai e deixa o caminho da salvação para trás. Você sabe por quê? Por que eles cruzam o caminho da salvação e perdem ela? Por causa do misticismo. Por causa do mundanismo. Eles estão cruzando. As parábolas das 10 virgens venham novamente em nossa mente. As loucas cruzaram o caminho da salvação, meus irmãos. Mas foram salvas, não foram. Decai. A igreja de Laodiceia, Jesus agora que está querendo cruzar o caminho deles, eles não querem. Entendem? Então, por isso que eu falo, muitos estão cruzando o caminho da salvação, mas estão optando a vida alheia, o misticismo. Acha que se pode dividir a cruz, não podem. Acha que se pode dividir a Cristo, não podem. É sim, sim, não, não. Saiu daí, procedência do maligno. Olha, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Grava bem essa palavra aí, ó. Incontinentes. O significado dessa palavra, você sabe o que é?
duplo sentido, dupla mentalidade, duplo gênero. Vai gravando aí. Pensa dos dois lados. Exercita os dois lados. Por isso que eu disse, o mesmo que prega o evangelho da salvação é o mesmo que libera o mundanismo na vida do outro. Dupla personalidade. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas, é o mesmo evangelho, só que o evangelho corrompido. Está pregando a mesma palavra, mas de forma errada. Nós vamos ver um exemplo disso, está lá em Jó. Os amigos de Jó pregando para Jó, pregando para Jó. A Bíblia fala que a ira de Deus desceu sobre eles, porque as mensagens dele não foram justas. Não foram justas. Pregaram de forma errada. E que nós mais vive é isso, irmãos. Eu fico pensando comigo, já trouxe essa mentalidade aqui, essa teoria aqui, e trago novamente. Eu fico pensando comigo, quando Pedro mandou as irmãs adorarem a Deus como adoravam as mulheres da antiguidade. Eu fico pensando comigo. Antigamente tinha essas mini saias que tem hoje. Tinha bermudinha para homem vestir, tinha. Camisetinha, tinha. Não tinha. Cabelo pintado, tinha? Não tinha. Unha pintada, unha postiça, tinha? Não tinha. Não tinha, irmãos. Maquiagem, tinha maquiagem? Não tinha. Mas Pedro está falando, na época dele, falou, vocês precisam de adorar a Deus como se adorava na mulher da antiguidade. Só que muitos entendem isso como um recado só para a mulher, eu entendo isso como um recado geral, para o homem também. Eu penso, irmãos, às vezes eu fico pensando, gente, se Pedro, apóstolo Paulo, viesse pregar para nós, no tempo de hoje, talvez Paulo chegava lá daqui a porta e falava, pode descer do altar, vai se converter, pastor Josué. Penso. Às vezes eu penso. Irmãos. Porque se está mandando nós voltar lá na antiguidade, já no tempo de Pedro, para nós hoje, no tempo de Pedro, já é muitos anos, uma antiguidade. Aí Pedro está mandando aquelas irmãs lá adorar a Deus como adoravam as mulheres da antiguidade. Aonde é que está a antiguidade de Pedro? Está muitos anos, irmãos. Está muitos anos depois. Se da nossa época até Pedro tem muitos anos, agora imagina de Pedro até as épocas das irmãs da antiguidade. Aí eu fico pensando, Paulo chega dali, eu acho que já deve... Ai, vai se converter, Jesus, senão me dá um par. Aí você olha para as mensagens de muitos pregadores hoje, pastores, está tudo liberado. Fulano, nada te impede de ser salvo. Pela graça sois salvo. Sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, duplo sentido, dupla personalidade, duplo pensamento, duplo desejos descontrolados. Ainda tem aquela daneira chamada deleite que nós falamos. Ainda chega o duplo pensamento, os duplos desejos. Aonde é que vai parar isso, irmão? Já parou para pensar se Jesus... Nossa, Deus, eu acho que até escroto da minha parte usar essa comparação aqui. Se Jesus tivesse isso com ele, incontinentes, se ele fosse incontinente na tentação no deserto, o que seria de nós, irmão? Mateus 4, o que seria de nós se Jesus fosse incontinente? Nós estaríamos perdidos, irmão. Aí Jesus passa o que passou, aquela dor terrível, para dar liberdade para nós continuar na mesma vida alheia, irmão. Envolvido com as coisas do mundo, com os desejos descontrolados da nossa carne, irmãos. Onde é que vai parar isso? Onde é que vai parar isso? Se você pega
Você vai trabalhar hoje, seu patrão quer que você faça valer o salário que você está ganhando, então você tem que trabalhar. Se você vai pagar alguém para trabalhar para você, você quer que o seu funcionário faça valer o seu dinheiro que você está pagando ele. Aí agora para Jesus que padeceu na cruz, não, você pode viver de qualquer maneira. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que absurdo que é isso? Aí Jesus sofre na cruz, o outro quer te dar liberdade de viver do jeito que você quer. E falar que já está salvo pela graça. Se nós fomos comprados, teve um preço. E se teve um preço, Jesus quer que nós fazemos valer ele. Jesus nos salvou. Jesus não só salvou nossa alma, mas salvou nós do mundo. Se o mundo jaz no maligno, irmãos, se o mundo jaz no maligno, faz algum sentido nós viver as práticas de lá? Meu Deus do céu! Se Jesus padeceu para nos resgatar de lá, como que nós vamos continuar vivendo lá? Não tem como chegar num acordo com nessa situação. Romanos capítulo 6, versículo 8 adiante. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quando viver, viva para Deus. Ô irmão, eu fico tentando imaginar comigo aqui, meus queridos. Eu fico tentando, eu dou asa à minha imaginação mesmo, e pensando aqui comigo, olha, no versículo 10 aí de Romanos 6, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, viva para Deus. Eu fico pensando comigo, irmãos, defunto pensa, irmãos, defunto anda, irmãos, defunto não anda, defunto não pensa. Defunto não tem raciocínio. Como que pode o sujeito dizer que está em Cristo Jesus se ainda vive nas práticas mundanas? Como que se pode dizer que morreu para as coisas, se que já o velho homem morreu, a velha mulher morreu e ainda está fluindo nele as coisas mundanas, as práticas do passado? Defunto não pensa, meus queridos. Defunto não pensa, defunto não anda. Ele não tem raciocínio, acabou. É inaceitável a vida antiga na vida de uma nova vida em Cristo Jesus. É inaceitável. Jesus morreu, ressuscitou num corpo glorificado, não ressuscitou num corpo todo velho, não, irmãos. Eu não entendo, não entra na minha cabeça uma pessoa morto para o mundo, morto para o velho homem ainda está lá fluindo nele. Isso não entra na minha cabeça, nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca vai entrar na minha cabeça. A pessoa dizer, não, eu sou crente, sou pregador do evangelho, mas aí eu faço aquilo, eu pego uma cervejinha gospel, sei lá, uma cervejinha sem álcool, eu sento na rodinha. Não tem nada a ver. Isso não vai entrar na minha cabeça, não vai. Minha cabeça é dura demais para isso, eu acredito que sim. Eu saí do mundo e continuo vivendo do mesmo jeito e estou salvo. Nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca. E eu oro a Deus, o Senhor Jesus, se eu digo que o Senhor me buscar, se assim o Senhor me ver, é que eu estou procedendo bem aqui na terra, se o Senhor me salvar, eu preciso que o Senhor me mostre essas pessoas que vivem dessa forma lá no céu. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu oro a Deus. Eu quero ver, irmãos. Porque não vai entrar na minha cabeça. Não tem como. Olha aí, versículo 11 de Romanos 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Se aqui está dizendo que morto para o pecado, passou quanto que você sacou o mundo é pecado?
Porque nós vamos ver em Tiago 4 falando que o quê? Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, boa coisa não é pecado. É pecado. Esse Paulo está dizendo. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, um mundo sem sombra de dúvida. Não estou dizendo o globo terrestre, irmãos. Não é o globo terrestre, não. Quando a Bíblia se refere aqui nessa questão do mundo, está se referindo às práticas do ímpio. Então, se as práticas do ímpio complacem com o pecado, como que uma pessoa em Cristo Jesus pode praticar as mesmas coisas? Então não tem como. Só para finalizar aqui. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 4. Traidores. Obstinados. Vamos falar aqui um pouquinho de traição. Por favor, relógio. Eu sei que eu que estou errado, devia adiantar, mas, né? Vamos falar aqui um pouquinho de traição. Quando Paulo menciona traidores, ele está se referindo aos nossos irmãos aqui do capítulo 1, versículo 15. Bem sabeis isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Se afastaram dele, abandonaram ele. Mas só que quando nós analisamos essa traição, isso não só envolve de uma pessoa para com a outra. Quando nós conhecemos a Cristo e o afastamos da presença do Senhor, em vez de se manter convertido e perverter, é uma traição. Você está traindo aquele que padeceu na cruz para te salvar. Isso é uma traição. Ele sofreu, te tirou do mundo, padeceu na cruz, sofreu terrivelmente, te resgatou de lá, e agora está o quê? Fazendo igual os faz lá em Gálatas, desfigurando o evangelho de Cristo. O que é pior, terrível. Isso aqui que eu vou falar é terrível. É mais do que uma traição. Além de trair, vamos acrescentar algo a mais. É querer obrigar a Deus, a presença do Senhor, a estar no meio da imundícia. Isso aqui é terrível. Ele quer que o mundo, as práticas mundanas e a presença de Deus andem junto. Oh, meu querido, isso aí é terrível. Não, mas eu sou assim, Jesus me aceitou assim. Eu faço isso e não tem nada a ver. No altar está invocando a presença do Senhor, e lá fora está daquele jeito. Cá no altar está falando da palavra do Senhor e liberando as mini saias. E que aquilo pode, não tem nada a ver. E falando para o Senhor ficar no meio. O Senhor está operando. O Senhor brada com a sua presença. Que a glória do Senhor desça aqui. Quer obrigar duas coisas. O pecado ficar na igreja e a presença de Deus ficar junto. Aí é dar soco em ponta de faca. Porque a Bíblia fala, escolher um Deus e aborrecer o outro. Tem que escolher. Aí o sujeito quer obrigar, mas não. As coisas é o contrário. Com Deus é sim, sim, não, não. Traidores, obstinados, orgulhosos. E tem gente que fala com muito orgulho. Enche o peito para dizer, não, Jesus é amor. Tem ou não tem, irmãos? Tem, sim. Corações duros. Eu só vou para tal lugar se Deus falar comigo. Deus nunca falou com ela. Deus nunca falou. Eu vou para a igreja de tal, se Deus confirmar, eu fico. Olha para a situação da pessoa. Toda mundanizada. Está esperando Deus falar o quê?
A única coisa que Deus vai falar é o quê? Se converte. Vai mudar a sua vida. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites. Aí, ó, tá vendo? Ó, mais amigo dos deleites. Sabe o que Paulo está dizendo? É uma resposta para os nossos irmãos que traíram ele aqui no capítulo 1, versículo 15. Vocês estão se aliando com pessoas ímpias e querem inflamar o evangelho de Cristo. E tem muitos assim. Eu falo, irmãos, no modo geral, eu tenho certeza que Deus tem seus objetivos com essa palavra aqui. Tem, no modo geral, eu vou dizer. Pessoas que são aliados de pessoas que tudo que vem de lá impregna nele. Já não se fala mais alto o evangelho, a Bíblia não se fala mais alto na vida dele, o conselho do ímpio fala mais alto. É por isso que o misticismo se espalha. É por isso. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Para ele, estando numa festa onde está cheio de baile funk, tanto faz. A palavra dele é essa. É, irmão, é só saber entrar e saber sair. Não é assim que muitos falam? É desse jeito. Tem nada a ver, não. Você saber entrar e saber sair, não tem nada a ver, não. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito fazer. É assim, não é, irmãos? É desse jeito. Porque é mais amigo do deleite do que de Deus. É desse jeito. É mais amigo dos deleites do que de Deus. Por isso que os hebreus se corromperam, se aliando com os egípcios e se rebeliando contra Moisés, porque era mais amigo. Vamos voltar para o Egito. É assim que eles falavam. Nunca compreendeu que a porta é estreita, que não entra as coisas deste mundo. É por isso que a porta é estreita, irmão. A porta é estreita é para não passar pecado, para não passar as imundícias dessa terra. A porta foi tão estreita para Jesus que as costas dele teve que caber num caminho tão estreito que foi a cruz e dolorosa. Os braços dele ficaram esticados sobre a travessa da cruz que era estreita. Foi a medida, aleluia, da dor, do sofrimento, para que essa porta se abrisse para nós. Porta estreita. De caçurra, Pai. Não entra. Não adianta. Escolha Jesus e abandona o mundo. E escolha o mundo, abandona Jesus. Não tem outro caminho. Jesus diz: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz: se for o mundo, vai ao Pai. Não, Jesus não disse isso. A Jesus. Ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai se não for Jesus. A porta é Jesus. O caminho que Jesus deixou, coitadinho dele. O caminho que Jesus passou foi apertadinho demais. Imagina o escravo prendendo a mão dele. É um caminho, irmãos. Imagina as costas lavradas de sangue, umas feridas ralando na queimadeiro verde. Foi estreito para Jesus. Então o caminho para nós também vai ser estreito. A diferença é que nós não vamos ser crucificados, sabe-se lá, né? Talvez pode surgir um Nero da vida aí. Esse Donald Trump doido por aí, um pouco custa. Um doido aí. Mas enfim, Jesus sofreu, irmãos. Sofreu para nos tirar deste mundo, não para nós viver com Ele e levar Ele lá para o céu. Isso não vai acontecer, não. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.